Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Olá pessoal, estamos na nossa segunda aula de Química, não é? Química com o professor Hilton Sávio, no projeto Juntos no Enem. Então o tema de hoje da nossa aula é Termoquímica. Então vamos ver a importância da termoquímica para o Enem. Vocês aí estão no segundo ano, no terceiro ano do ensino médio, né? Já vão começar a prestar o Enem do segundo ano e do terceiro ano efetivamente. Então, um assunto muito corriqueiro e importante para o Enem. Então, vamos lá ver o que é termoquímica? Vamos lá, pessoal. Então, termoquímica é o estudo da quantidade de calor liberada ou absorvida durante as reações químicas. As unidades que nós utilizamos em termoquímica são caloria, joule e BTU. Então, as mais corriqueiras são calorias e joule. A BTU é utilizada, por exemplo, no ar-condicionado. Observação muito importante. Energia, trabalho e calor são todos expressos nas mesmas unidades, calorias e joules, tá? Importante. Continuando, vemos agora a definição de calor e temperatura. Calor é a grandeza que mede a energia térmica em trânsito no contato dos corpos de diferentes temperaturas. Então, vai sempre da fonte de maior temperatura para a fonte de menor temperatura até atingir o equilíbrio térmico, tá? Definição de calor. E temperatura, que existe uma correlação entre eles. A temperatura é uma grandeza física relacionada à energia térmica de um material e não depende da massa. Muito importante. A temperatura corporal é um dos sinais vitais, como a respiração e a pulsação. A faixa da temperatura de um adulto sadio varia entre 36,1 graus e 37 graus. Então, nesse intervalo aí. A febre que provoca o aumento da temperatura corporal é parte do mecanismo de defesa do corpo. Em respostas à infecção por micro-organismos, as células brancas do sangue produzem um material que age no cérebro para produzir a febre. Então, a febre nada mais é que uma defesa do organismo para mostrar que alguma coisa está errado. E aí temos as referências aí nas temperaturas, né? Que vai desde a hipertermia à hipotermia, né? Então, passamos por essas cores, as variações de temperatura, que temos que ter um grande cuidado quando chegamos a partir de 40 graus a 41 graus. Então, é uma preocupação maior essas febres altas, tá certo? Vemos o conceito agora de entalpia. O que deveria ser entalpia? Vamos lá. É o total de energia liberada ou absorvida em uma transformação de um dado sistema a pressão constante. Observação, entalpia padrão é aquela medida no estado padrão, ou seja, temperatura 25 graus, a pressão padrão 1 atm, forma alotrópica ou cristalina e estado físico mais estável e comum da substância. Substância simples, no estado padrão, tem entalpia igual a zero. E aí, por falar em alotropia, o que é alotropia? Já que nós mencionamos o estado alotrópico. Importante, já na revisão, tá? Alotropia é a propriedade que certos elementos químicos apresentam de formar substâncias simples diferentes, como, por exemplo, o O2 e o O3. O O2 é o gás oxigênio e o O3 é o gás ozônio, né? Que eles diferem pela diferença de atomicidade, né? Um tem 2 átomos, o outro tem 3. E também o carbono, nós temos na natureza o carbono grafite e o carbono diamante. Eles se diferem pela estrutura cristalina, elencados aí na imagem. Professor, só temos esses dois estados alotrópicos? Não. Nós temos também, por exemplo, o elemento químico fósforo, que se apresenta na forma de fósforo branco e fósforo vermelho. E o quarto elemento que apresenta essa forma alotrópica é o enxofre, que nós temos o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Então, em resumo, os principais são carbono, carbono grafite e carbono diamante, oxigênio, o gás oxigênio que é o O2 e o gás ozônio que é o O3, tá?
fósforo, fósforo branco e fósforo vermelho, e enxofre, que é o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico, tá? Muito importante. Vamos lá. Entalpia é uma função de estado. O que é ser uma função de estado? Uma função de estado é aquela que depende apenas do estado inicial e final. Não se preocupa com o intermediário. Então veja para a imagem do ponto A ao ponto B. Não importa o caminho. Então a função de estado é aquela que depende do estado inicial e final. Por exemplo, também como energia interna, o ΔU também é uma função de estado. E ΔH, que nós chamamos variação de entalpia. Então, na verdade, nós medimos a variação de entalpia. Então, seria o final menos inicial. Em química, o final nós chamamos produto e o inicial nós chamamos reagente. Então, a variação de entalpia, que é o ΔH, é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E para calcular essa entalpia, nós precisamos de uma equação termoquímica. E o que é que tem na equação termoquímica? A equação química a qual acrescentamos a entalpia da reação e na qual mencionamos todos os fatores que possam influenciar no valor dessa entalpia. Exemplo, aí nós temos o gás hidrogênio mais o gás oxigênio formando a água. E tem que estar elencado os estados físicos, ó. O hidrogênio, estado gasoso, o oxigênio, estado gasoso e a água no estado líquido. E o ΔH associado a essa reação, que é menos 286,6 kJ por mol, e no estado padrão, temperatura 25 graus Celsius e a pressão exercida 1 atm. Estados de agregação da matéria. Então, estamos associados também à entalpia, a mudança de estado de agregação ou mudança de estado físico. Vamos a elas. A mudança do estado sólido para o estado líquido, nós chamamos o quê? Fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Lembrando que a vaporização pode acontecer de três formas, né? A passagem lenta, nós chamamos evaporação. A passagem a temperatura constante nós chamamos ebulição e a passagem instantânea nós chamamos calefação. E a mudança direta do estado sólido para o estado gasoso nós chamamos sublimação. Importante lembrar que todas as mudanças nesse sentido direto, elas absorvem calor, ou seja, são processos endotérmicos, absorvem calor, tá? Por isso, quando você está com febre, tá? E você, por exemplo, passa o álcool na mão ou no corpo, você tende a diminuir um pouco a temperatura. Por quê? O álcool ele vai absorver, vai retirar o calor do ambiente e vai diminuir a temperatura corpórea, tá? Então, a evaporação é um processo endotérmico. Agora, as mudanças no sentido inverso. Vamos lá. Do gasoso para o líquido, liquefação ou condensação. Do líquido para o sólido, solidificação, e do gasoso diretamente para o sólido, nós chamamos sublimação inversa ou ressublimação. Todas essas passagens no sentido inverso são processos exotérmicos que liberam calor. E agora vamos definir os tipos dos ΔHs. A reação pode ser endotérmica ou pode ser exotérmica. Como é que nós caracterizamos uma reação endotérmica? Então, reação endotérmica é a que ocorre a absorção de calor, isto é, retira calor do meio. Como o ΔH é uma função de estado, entalpia do produto menos a entalpia do reagente, nesse caso, a entalpia do produto será maior que a entalpia do reagente. E na reação endotérmica, o valor ΔH sempre será positivo, ou seja, ΔH maior que zero. Aí vocês podem perguntar, professor, mas se todas as reações endotérmicas vai ter bem bonitinho assim, ΔH maior que zero na reação? Não. O calor ele pode estar dentro da reação, então é importante observar o passo a passo dos exemplos elencados aí. Então, no primeiro exemplo, eu tenho mais 90,7 kJ no reagente, tá? Então, se o calor está positivo do reagente na primeira reação, ele vai sair negativo para o produto na segunda reação.
E se ele está negativo na segunda reação, ele vai passar positivo para o ΔH. Ora, nós sabemos que se o ΔH for positivo, ela vai ser endotérmica. Mas cuidado, nem sempre o calor ou energia está no ΔH e pode estar dentro da reação. Um exemplo que eu estou falando é o caso da fotossíntese. É o processo que as plantas absorvem energia, não é? Então vejam, no processo da fotossíntese, o calor está no reagente. Se o calor está no reagente, ele vai positivo no reagente, ele vai passar negativo para o produto, que vai passar positivo para o ΔH. Por isso que nós dizemos que a fotossíntese é um processo endotérmico, a qual as plantas absorvem energia, tá? Então, cuidado nesse passo a passo aí. Segunda classificação, as reações exotérmicas. E o que são reações exotérmicas? Uma reação exotérmica é aquela que libera energia na forma de calor. Isto é, libera calor para o meio. Então, como o ΔH é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, e nesse caso, quando a reação é exotérmica, a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto, na reação exotérmica, o ΔH sempre será negativo, ou seja, menor que zero, tá? Então, vamos recapitular. ΔH positivo, reação endotérmica. ΔH negativo, reação exotérmica. Mas da mesma forma que nós falamos das reações endotérmicas, vamos falar das reações exotérmicas, que nem sempre o calor está também no ΔH, pode estar dentro da reação. Então, vamos acompanhar esse exemplo, tá? Então, nesse exemplo aqui, o calor, menos 57,8 quilocalorias, está negativo no reagente. Se ele está negativo no reagente, ele vai passar positivo para o produto, que é o caso da segunda reação. Se ele está positivo no produto, ele vai passar negativo para o ΔH. Então percebo que eu tenho três situações que quer dizer a mesma coisa, ou seja, as três reações são exotérmicas, mas não fica só aquele detalhe, que o ΔH negativo é exotérmico. Sim, mas a entalpia, no caso o calor, pode estar dentro da reação. É isso que eu quero mostrar a vocês. Então, um exemplo de exotérmica é a respiração aeróbica. Olha só, tem uma glicose, mais a água, mais o O2, vai se transformar em CO2 água, mais energia. Ou seja, a respiração é um processo exotérmico, libera energia. Veja que a energia, ou calor, que é o ATP da adenosina trifosfato, a energia está no reagente, no produto. Se a energia está no produto, ela vai passar, está positiva no produto, ela vai passar negativo para o ΔH. E se o ΔH for negativo, vai ser uma reação exotérmica, liberando calor. E uma outra forma de a gente interpretar uma reação endotérmica e exotérmica é através do diagrama de energia. Quando uma reação é exotérmica, pelo diagrama de energia percebemos que uma reação ela é exotérmica quando a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto. Vejam, ele está num patamar acima, o reagente. E lembrando que a seta sempre se direciona de um reagente para o produto. Então, numa reação exotérmica, o reagente é maior que o produto. E numa reação endotérmica, o produto está acima do reagente, tá? Então, percebam aí, na reação endotérmica, o produto está acima do reagente e sempre a seta vai do reagente para o produto. Vamos entrar agora nos tipos de ΔH. Primeiro tipo de ΔH, nós vamos classificar, chamamos ΔH de formação. Então, antes de classificar, como é ΔH de formação? A substância de interesse, ela está onde? No produto, porque vai ser formado, não é? Um reagente ele é consumido e um produto é formado. Então, quando falamos em ΔH de formação, a substância de interesse está no produto. Agora vamos ver o que é um ΔH de formação. Entalpia, ou calor padrão de formação de uma substância, é a variação de entalpia verificada na formação de um mol da substância, a partir das substâncias simples correspondentes, estando todas no estado padrão. Então, vamos ao primeiro exemplo.
olha só, que eu falei para vocês, 1 mol do produto. Quem é o produto aí? É o H2SO4. Então, eu posso dizer que é a formação de 1 mol do ácido sulfúrico a partir de substâncias simples. Quais são essas substâncias simples? Nós temos o gás hidrogênio, o enxofre na forma mais estável, que é o enxofre rômbico, e não o enxofre monoclínico, tá? E mais o gás oxigênio. Então, o ΔH de formação é a formação de 1 mol de uma substância a partir de substâncias simples e o estado cristalino mais estável. Então, para esse primeiro exemplo, o ΔH padrão de formação do ácido sulfúrico é menos 813 kJ por mol. Segundo exemplo, a formação do etanol, não é? Ou álcool etílico, 1C2H5OH líquido. Então, 1 mol do etanol. A partir de quem? Das substâncias simples, que é, no caso, é 2 mols do carbono grafite, mais 3 mols do H2 gasoso, do gás hidrogênio, mais meio mol do gás oxigênio, tá? Então, de novo, a substância alotrópica do carbono é a mais estável, que é o grafite. Então, para esse segundo exemplo, o ΔH de formação do etanol é menos 277,5 kJ por mol, ou seja, tanto o exemplo 1 quanto o exemplo 2 são processos exotérmicos, liberam calor porque dá negativo, tá? Agora, muito cuidado, atenção agora, ó. Tome cuidado para não cometer erros comuns, como por exemplo, então alguns erros que pode se cometer pensando que é um ΔH de formação. O primeiro caso aí, ó, carbono diamante mais O2 formando um CO2. Nesse processo, o ΔH associado a essa equação não representa o calor de formação do CO2, pois o diamante não é a forma mais estável do carbono. Então, para ser ΔH de formação, tem que ser a partir de substâncias simples e estado alotrópico mais estável. Qual é o estado alotrópico mais estável do carbono? Grafite, e não diamante. Segundo caso, N2 gasoso mais 3H2 gasoso formando 2NH3. Então, nesse caso, eu tenho a formação da amônia, que é o NH3. O ΔH dessa equação não representa o calor de formação do NH3, pois aparecem 2 mols de NH3 em vez de 1 mol. A definição de ΔH de formação é sempre formação de 1 mol do produto e não 2. Por isso, nesse caso, está errado também. E o terceiro exemplo, eu tenho o CaO sólido, que é o óxido de cálcio. Quando ele reage com dióxido de carbono, vai formar o carbonato de cálcio, 1 mol de carbonato de cálcio sólido. O ΔH nessa equação não representa o calor de formação do carbonato de cálcio, pois a reação parte de substâncias compostas e não de substâncias simples. Então, outro fato que pode de não ser formação de ΔH de formação, porque parte de substâncias compostas e não de substâncias simples. Então, é bom sempre prestar atenção a esses cuidados elencados aí que eu coloquei. Segundo tipo de ΔH, esse para mim é o mais importante, é o que o Enem mais cobra, ΔH de combustão. Vamos lá. Entalpia, o calor de combustão de uma substância, é a variação da entalpia ou quantidade de calor liberada verificada na combustão total de 1 mol de uma determinada substância, supondo no estado padrão todas as substâncias envolvidas nessa combustão. Então, quando eu falo combustão, a substância de interesse, ela está no reagente, porque ela vai ser queimada, tá? Então, para ter combustão, nós precisamos de duas coisas. Quais são elas? O combustível e o comburente. O combustível é a substância que vai ser queimada e o comburente é a substância que reage com o combustível. Geralmente, o comburente é o O2, gás oxigênio, mas existem outros comburentes, tá? Para esse primeiro exemplo, nós temos a combustão do gás metano, que é o CH4. Então, eu tenho 1 mol do gás metano mais 2 O2, gás oxigênio, que é um comburente oxigênio, formando CO2 e água. E o ΔH de combustão do gás metano é menos 889,5 kJ por mol. No segundo exemplo, nós temos a combustão
do álcool chamado metanol, não é? Então, a combustão do metanol, na presença desse comburente que é oxigênio, também vai formar CO2 e água. E o ΔH associado a essa combustão, menos 725,6 kJ por mol. O que é que podemos chegar? Note que ΔH nesses exemplos é sempre negativo, pois as reações de combustão são sempre isotérmicas. Então, nós podemos generalizar, sempre que tiver uma questão ΔH de combustão, podemos generalizar que serão sempre exotérmicas, pois liberam calor. Observação: quando o composto combustível possui carbono e hidrogênio, o comburente O2 só realizará uma combustão completa se os produtos forem CO2 e água. Então, de novo, o exemplo aí da combustão do gás metano. O gás metano é o combustível e o comburente é o O2. Como o combustível tem o carbono e hidrogênio, formará sempre, se a combustão for completa, CO2 e água. Agora, o balanceamento aí tem que ser feito, mas os produtos serão sempre CO2 e água. E o ΔH padrão de combustão é negativo. Para esse caso, menos 212,8 quilocalorias por mol. Falando um pouco de combustível, vamos dar exemplos, né? Os combustíveis tão importantes na nossa vida também são os responsáveis pelos incêndios. O risco de incêndio existe sempre que tivermos juntos 3 fatores. Quais são esses fatores? Vamos lá. Presença de combustível, presença de comburente, o gás, o oxigênio e calor. Então, por essa pirâmide aí, a gente analisa esses 3 fatores, né? Quais são os fatores? Combustível, comburente e calor. Essas condições costumam ser representadas por um triângulo, mais especificamente chamado de triângulo de fogo, tá? Que está aí na imagem para vocês darem uma analisada, tá certo? A prevenção e a extinção de um incêndio envolve a eliminação de pelo menos um dos 3 elementos do triângulo por meio de quê? Do resfriamento. Normalmente se usa água para baixar a temperatura. É o primeiro caso. Segundo, abafamento. Consiste em impedir o contato com o gás oxigênio do ar com o combustível utilizando uma cobertura. E o terceiro, retirada do combustível. Se você retira o combustível, não tem a combustão, porque para ter a combustão nós temos que ter o combustível e o comburente. Porque o segundo também, abafamento. Ora, se eu tenho abafamento, eu vou ter menos oxigênio, eu tenho menos comburente. E aí vai diminuir também essa combustão, tá? Aí nós temos exemplo aí do foguete, né? Que aí o comburente não é aí, nesse caso, O2, pode ser o gás hidrogênio, né? E temos também uma pessoa lá fazendo a comida flambando, né? Geralmente usa o álcool para fazer essa flambagem. Continuando nesse assunto de combustão, eu falei para vocês que a combustão completa, quando tem um carbono e hidrogênio, forma CO2 e água. E se no caso a combustão for incompleta? Quando a combustão for incompleta, ela vai formar o quê? O CO, que é o monóxido de carbono ou a fuligem, tá? Então, combustão incompleta vai formar o monóxido de carbono ou fuligem. Então, para exemplificar isso, eu coloquei a combustão do etanol, tá? Então, vamos lá. O primeiro exemplo, eu tenho a combustão completa do etanol, que vai formar o quê? CO2 e água. No segundo exemplo, a combustão incompleta formando o monóxido de carbono, que é o CO. E o terceiro exemplo, nós temos a combustão incompleta formando a fuligem. Professor, qual é a diferença ambiental ou termoquímica desses 3? Ora, o CO2 é associado com aquecimento global ou efeito estufa. E o monóxido de carbono, a queima incompleta. Então, a queima incompleta de um combustível, ele vai formar esse monóxido de carbono. Qual a consequência disso? O monóxido de carbono, ele pode se ligar à hemoglobina do sangue, formando a carboxihemoglobina, que é um composto estável e dificultar a respiração celular. Dependendo da concentração ou tempo de exposição, pode levar uma pessoa a óbito, tá? Esse é o problema do monóxido de carbono. E a fuligem, que é o carbono sólido, aquela poeirinha, é mais associada a problemas respiratórios, alergias, tá? Então, aquela fumacinha preta.
Então, essa é a fuligem. A diferença da combustão completa, que vai formar CO2, e a combustão incompleta, que pode formar o monóxido de carbono, que é o CO, ou a fuligem, que é o carbono sólido, tá? ΔH de dissolução é a variação de entalpia envolvida na dissolução de um mol de determinada substância numa determinada quantidade de água suficiente para que a solução obtida seja diluída. Quando o sólido é colocado em um copo com água, acontece uma dissolução. Exemplo, o exemplo 1, eu coloquei o sulfato de bário, que é um sal, não é? Ele dissolvido em água vai formar o sulfato de bário aquoso. Então, essa dissolução desse sal vai ser um processo endotérmico, ΔH maior que zero. O segundo exemplo, nós temos a dissolução do ácido clorídrico. Então, ácido clorídrico mais água vai formar o ácido clorídrico aquoso. A dissolução de um ácido é sempre exotérmica. Então, isso eu posso finalizar. Toda dissolução de um ácido é exotérmica, como também a dissolução de uma base é um processo exotérmico, tá? Então, muito cuidado em dissolver ácido, né? Então, sempre quando você vai dissolver o ácido, você coloca o ácido na água e não a água no ácido. Por quê? Porque na hora que eu coloco o ácido na água, como é um processo exotérmico, pode acontecer um acidente. Então, sempre ácido na água e não água no ácido, tá certo? Então, o próximo processo é o ΔH de neutralização. Vamos lá. A reação de neutralização ácido mais base forma sal e água. Então, eu tenho um mol de um ácido mais um mol de uma base, que vai formar o quê? Sal e água. Ora, a reação de ΔH de neutralização sempre será exotérmica, ou seja, o ΔH menor que zero. Então, para o exemplo que eu coloquei aí, eu coloquei o ácido clorídrico, que é um ácido forte, né? Mais o NaOH, que é o hidróxido de sódio, que é uma base forte. Então, um ácido forte mais uma base forte vai formar sal e água, que vai formar, no caso, o cloreto de sódio e água. E esse ΔH, como eu falei para vocês, é um ΔH negativo, é um processo exotérmico. Então, toda a reação de neutralização será sempre exotérmica. E o valor, nesse caso aí, foi menos 57,9 kJ por mol, mas se eu trocar a base e o ácido, vai ficar próximo, tá? Mas o importante é saber que toda neutralização será sempre exotérmica. Então, nós podemos generalizar que toda neutralização é exotérmica e toda combustão será também sempre exotérmica. ΔH de ligação. Bem, esse aqui não caiu muito no Enem, né? Mas quem sabe que pode cair. É a variação de entalpia verificada na quebra de um mol de uma determinada ligação química, sendo que todas as substâncias estejam em estado gasoso. Importante frisar, tem que estar no estado gasoso, a 25 graus e 1 atm, tá? Então, nós temos aí o gás hidrogênio mais o gás cloro. Então, os reagentes, ocorre a quebra de ligação. E a quebra da ligação é um processo endotérmico, tá? E formando o produto aí, 2HCl gasoso. Formação do produto, ou seja, das ligações, são processos isotérmicos. Professor, e como é que calculamos quando temos um ΔH de ligação? Vamos lá. Então, o ΔH de ligação é o quê? É a entalpia da ligação rompidas, das ligações rompidas, mais as entalpias das ligações formadas. Então, para o exemplo dessa reação, nós temos o gás hidrogênio mais o gás cloro formando 2HCl. Então, eu tenho a ligação HH mais a ligação ClCl formando duas vezes a ligação HCl. Professor, esses valores, 436, 242 e 431. Então, isso é dado numa tabela, tá? Então, não precisa decorar. Uma tabela da questão vem mencionando. Então, a ligação HH, hidrogênio-hidrogênio, é 436. A ligação cloro-cloro é 242. Professor, e por que está positivo? Está positivo porque a quebra da ligação, ou o rompimento das ligações, são endotérmicas, ficam positivos. E menos 431 multiplicado por 2. Por que isso é negativo? Porque quando nós formamos a ligação, forma um processo exotérmico. Então, como é que nós calculamos ΔH? A soma das ligações rompidas mais a soma das ligações formadas.
A soma das ligações rompidas vai dar mais 678 kJ. E a soma das ligações liberadas vai dar menos 862. E o resultado final é a soma algébrica. Repete sinal do maior que é negativo. Então, ΔH menos 184 kJ. Como deu negativo, a reação nesse caso será exotérmica. Outro assunto, esse aqui sim, cai bastante no Enem, que é lei de Hess, tá? A lei de Hess é uma lei experimental, estabelece que a variação da entalpia de uma reação química depende apenas do estado inicial e final da reação, que eu falei a vocês que é uma função de estado, né? A lei de Hess também pode ser chamada de lei da soma dos calores de reação. É uma forma de calcular a variação da entalpia através dos calores de reações intermediárias. Podem ser infinitas variações de entalpia. Ou seja, a entalpia de uma reação ela pode vir associado a várias outras reações intermediárias, tá? Então, como é que eu acho o ΔH de uma reação a partir de outras reações? É isso que nós vamos calcular em lei de Hess. Nós vamos ter uma equação parâmetro, tá? Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, ó, qual o valor da variação da entalpia da reação a seguir? Então, a equação X, a equação parâmetro, eu tenho carbono-grafite ou carbono-grafite mais O2 transformando em CO2. Qual o ΔH dessa equação? Eu não sei. Nós vamos saber através dessas duas equações. Então, carbono-grafita mais O2 transformando em CO, que o ΔH menos 110,3 kJ. E na segunda equação, CO mais 1 meio de O2 transformando em CO2, ΔH dessa segunda reação, menos 283 kJ. Professor, por onde eu começo a equação? Ora, na equação parâmetro, eu tenho um C-grafite. Onde é que eu tenho um C-grafite aqui? Na primeira equação. Como na primeira equação eu tenho um C-grafita no reagente e na parâmetro também tem um C-grafite no reagente, eu vou repetir a primeira equação. Por quê? Para torná-lo o C-grafite no reagente e continuar ainda com o molde C-grafita. Beleza. Qual a segunda coisa que eu analiso? O CO2. Na equação parâmetro, o CO2 está no produto. E na segunda equação, o CO2 também está no produto. Então, para que o CO2 ainda continue no produto, eu tenho que repetir a segunda equação. Então, pois bem, foi isso que eu fiz na resolução. Repeti a primeira equação e repeti a segunda equação. O que acontece? C-grafite permaneceu lá no produto, ó, C-grafite, mas eu vou somar. Lembra que eu posso somar as equações termoquímicas? 1 meio de O2 mais 1 meio de O2 vai dar quanto? 1 O2. Está aqui elencado em amarelo. O2 gasoso. E o CO da primeira equação está no produto e o CO na segunda equação está no reagente, a gente corta. E o que é que vai sobrar no produto? CO2. Então, como cheguei na equação parâmetro, beleza, meio caminho andado. Então, o que acontece agora é só somar ΔH menos 393,3 kJ. Então, chegou na equação parâmetro, meio caminho andado, agora é só somar as equações. Então, agora, para confirmar o que nós estudamos, vamos a algumas questões do Enem. Primeira questão. Ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, chamados de moringa ou potes de cerâmicas não esmaltado, para conservar a água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre por quê? Vamos lá. Então, essa questão está associada à mudança de estado físico, tá? O barro isola a água do ambiente, mantendo sempre a uma temperatura menor que a dele, como se fosse isopor. Não necessariamente. B. O barro tem o poder de gelar a água pela sua composição química. Na reação, a água perde calor. Pessoal, qual é o erro dessa alternativa? Nessa alternativa, nós não temos reação. Né? Nós só temos mudança de estado físico. Então, a alternativa B está errada. C. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriados. Então, essa é a alternativa correta, porque o barro, como ele é poroso, acontece a evaporação, tá? Então, essa é a alternativa correta, tá? Professor, e por que a D está errada? Porque diz a D o seguinte, a última parte. A água de fora sempre está na temperatura maior. Não necessariamente, né?
E a E, a moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando substâncias higroscópicas, que diminuem naturalmente a temperatura da água. Então, a alternativa correta é a C. A segunda questão também tem a ver com mudança de estado físico. Além de ser capaz de gerar eletricidade, a energia solar é usada para muitas outras finalidades. A figura a seguir mostra o uso da energia solar para dessalinizar a água. Nela, um tanque contendo água salgada é coberto por um plástico transparente e tem sua parte central abaixada pelo peso de uma pedra, sobre a qual se coloca um recipiente copo. A água evaporada se condensa no plástico e escorre até o ponto mais baixo, caindo dentro do copo. Pessoal, vai prestar o Enem. Veja que às vezes a resposta está na pergunta, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, o que acontece? O sol vai bater nessa água salobra, vai acontecer a evaporação, bate aí no vidro, no plástico, desculpe, e acontece a condensação. E aí a água, quando cai no copo, ela já cai sem sal, tá? Agora vamos à pergunta. Nesse processo, a energia solar cedida à água salgada. Bem, se ela é cedida, é um processo exotérmico, tá? A fica retida na água doce que cai no copo, tornando-a assim altamente energizada? Não. Está errada a alternativa A. B. Fica armazenada na forma de energia potencial gravitacional contida na água doce? Não. C. É usada para provocar reação química. De novo, não tem reação química. Nós temos mudança de estado físico. D. É cedida ao ambiente externo através do plástico, onde ocorre a condensação do vapor. Então, correto, né? Porque a mudança do estado do líquido gasoso para o líquido é o processo de condensação. Ceder libera calor e a condensação é um processo exotérmico. Portanto, a alternativa D. A terceira questão, não é do Enem, mas a questão é interessante. No Brasil, adiciona-se álcool etílico anidro à gasolina para reduzir a combustão incompleta dos motores. Veja, está destacado, combustão incompleta. Em agosto de 2000, o Ministério da Agricultura anunciou: mistura de álcool anidro na gasolina será reduzida de 24% para 20%. O objetivo é economizar 450 milhões de litros de álcool este ano. Em consequência dessa medida, os motores de veículos movidos a gasolina aumentarão a emissão do ar de quê? Então, qual poluente que vai ser colocado aí? Vai ser colocado o poluente. Qual poluente associado aí? Monóxido de carbono, que é uma combustão incompleta, tá? Próxima questão. Nas últimas décadas, o efeito estufa tem intensificado de maneira preocupante, sendo que esse efeito muitas vezes é atribuído à intensa liberação de CO2 durante a queima de combustíveis fósseis para a geração de energia. O quadro traz a entalpia padrão de combustão a 25 graus do metano, butano e octano. Então, eu vou dar um macete para vocês aqui. A quantidade de combustível, de carbono queimado no combustível, será a quantidade de CO2 liberado. De novo, a quantidade de carbono queimado no combustível será a quantidade de CO2 formado. Detalhe aí da questão, é isso aí. À medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso de energia, cresce a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. Nesse sentido, considerando-se que o metano, o butano e o octano sejam representados do gás natural, do gás liquefeito de petróleo, o GLP, e da gasolina, respectivamente, então, a partir dos dados fornecidos, é possível concluir que, do ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, a ordem crescente desses três combustíveis é. Então, ele quer saber a quantidade de calor liberado por CO2 produzido. Professor, como é que eu vou fazer? Então, vamos calcular agora. Olha só, metano, o calor liberado é 890 e eu vou ter um CO2. Professor, por que na combustão do metano eu vou ter um CO2? Porque com o metano ele só tem um carbono, só vai liberar um CO2. Então, 890 dividido por 1, 890. No caso do butano, C4H10, o calor associado é 2.878. Como o butano ele tem 4 carbonos, vai liberar 4 CO2. Então, vai dar 719,5. O octano, que é a gasolina, o calor associado, 5.471, dividido por 8, porque tem 8 carbonos, vai liberar 8 CO2.
Então, a divisão vai dar 683,9. Então, a ordem vai ser essa. Gasolina, GLP e gás metano, portanto, a alternativa A. Tá? Próxima questão. A mobilização para promover um planeta melhor para as futuras gerações são cada vez mais frequentes. A maior parte dos meios de transporte de massa é atualmente movida pela queima de combustíveis fósseis. A título de exemplificação do ônus causado por essa prática, basta saber que um carro produz, em média, cerca de 200 gramas de dióxido de carbono por quilômetro percorrido. Um dos principais constituintes da gasolina é o octano, C8H18. Por meio da combustão do octano, é possível a liberação de energia, permitindo que o carro entre em movimento. A equação que representa a reação química desse processo demonstra que. Então, essa questão, ele quer que você monte, tá? Ó, ele quer que você monte a combustão do octano, tá? Combustão do octano. Olha só. Eu tenho 1 mol do combustível liberando 12,5 O2. Desculpe, 1 mol de octano mais 12,5 de O2, formando 8 CO2 mais 9 H2O. Então, o que está em vermelho é o balanceamento, tá? Então, numa combustão, o combustível, os reagentes são consumidos e os produtos são formados. E aí você vê por esse balanceamento, e agora vamos para a alternativa correta. Ó. Qual a alternativa correta? Ó? O coeficiente estequiométrico para o oxigênio é de 12,5 para o octano. Professor, não tirei isso aí do balanceamento, tá? Então, como nós estamos já terminando a aula, vamos para finalizar essa nossa aula agora, tá? Então, a boa educação é a moeda do ouro, em toda parte tem valor. Padre Antônio Vieira, religioso da Companhia de Jesus. Bons estudos, tá, pessoal? Então siga nosso Instagram, Química 1000, tá? E aí continue os estudos e pode contar com a gente. Estamos juntos no Enem. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.